nós vamos precisar de 7 florzinhas iguais a essa. Esta é a flor simples, eu tenho a videoaula dela aqui no canal. Eu vou deixar logo aqui acima no card e também aqui embaixo na descrição o link para a videoaula dela. Caso você não queira utilizar essa flor, pode utilizar outra. A única coisa é que a base tem que ser igual, com um cantinho, um bloquinho de 3 pontos altos e um cantinho. Então, caso você queira mudar a flor, pode mudar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda das florzinhas. Primeiro, nós vamos fazer a emenda de 4 florzinhas, que será a parte central da nossa capa de fogão. Então, vamos lá? Então, nós vamos dar início à emenda com o fio natural. Eu vou iniciar em um dos cantinhos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas. Nesse mesmo cantinho, eu vou fazer mais 2 pontos, totalizando 3 pontinhos no cantinho. Então, vai ficar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vem no próximo espacinho. 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, vem no próximo espacinho. 3 pontinhos altos. 2, 3. Uma corrente e agora o cantinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora, vamos fazer mais uma lateral, com uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e 3 pontos altos no próximo espacinho. 1, 2, 3. Uma corrente, vem no último cantinho dessa lateral, 3 pontos altos. 2, 3. E a nossa primeira florzinha vai ficar assim. Então, nós trabalhamos em 2 laterais. 3 bloquinhos de pontos altos separados por uma corrente, um cantinho e mais 3 bloquinhos. Agora, vamos começar a emenda das florzinhas. A segunda florzinha, nós vamos colocar aqui a frente da florzinha com a frente da outra. E agora, nós vamos trabalhar fazendo a emenda e, ao mesmo tempo, fazendo aqui a bordinha da nossa segunda flor. Então, dá a laçada, vai lá no cantinho. Aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ao invés de fazer uma correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, que já será a emenda dos motivos e também o espacinho aqui dessa carreira. Então, dá a laçada, vem no próximo espacinho. 3 pontos altos. 2, 3. Volta aqui, um ponto baixo na correntinha de espaço. Dá a laçada, volta lá no espacinho do outro motivo. 3 pontos altos. 2, 3. Vem aqui no espacinho, um ponto baixo. E chegamos no cantinho. Aqui no cantinho, vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3. Vem aqui no cantinho, um ponto baixo. As nossas 2 florzinhas emendadas. Agora, eu vou dar a laçada na minha agulha e vou voltar aqui no cantinho e finalizar ele. Com 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, bem no próximo espacinho. 3 pontos altos.
2, 3. Uma corrente, vem no próximo espacinho. 3 pontos altos. 2, 3. E aqui no cantinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos virar aqui pro avesso, pegar a terceira florzinha e colocar a frente dela com a frente da próxima florzinha. E agora vamos fazer a emenda igual fizemos aqui da segunda flor. Então, vai lá no cantinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem aqui na correntinha de espaço, um ponto baixo. Voltamos lá no nosso motivo. 3 pontos altos. 2, 3. Vem aqui um ponto baixo. Novamente, vamos no motivo. 3 pontos altos. 2, 3. Voltamos aqui, um ponto baixo. Chegamos no cantinho novamente. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos vir aqui em cima do pontinho baixo que fizemos da outra emenda e fazer um ponto baixo em cima dele. E agora, vamos finalizar a lateral da nossa terceira florzinha, igual ao anterior. Finaliza o cantinho com 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, vem no cantinho, 3 pontos altos. E agora, vamos fazer a emenda da última florzinha. E a emenda das 3 florzinhas vai ficar assim. Então, a terceira florzinha a gente voltou emendando em uma lateral e fizemos uma lateral sem emenda. A última florzinha, nós vamos trabalhar as duas laterais fazendo a emenda aqui nas nossas duas flores que já está pronta. Então, vamos lá? Novamente, coloca a frente da florzinha com a frente da outra, dá a laçada. E vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo na correntinha de espaço. Vem no espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo na correntinha de espaço. Novamente, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um ponto baixo na correntinha de espaço. Chegamos no cantinho. Aqui vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem em cima do nosso ponto baixo que fizemos aqui na primeira emenda. E nele vamos fazer um ponto baixo. E agora, vamos finalizar o cantinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem aqui no espacinho, um ponto baixo. Vem no próximo espacinho do motivo, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem na correntinha de espaço, um ponto baixo. Finaliza aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3.
um ponto baixo na correntinha. E agora chegamos no cantinho. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem aqui, em cima da terceira corrente inicial do nosso primeiro bloquinho e faz um ponto baixo. E aqui nós finalizamos a emenda das 4 florzinhas. Então, a gente começou assim. A primeira florzinha, nós trabalhamos a lateral dela, 2 laterais. Voltamos na segunda florzinha, emendando aqui na primeira flor e fazendo a segunda lateral. A terceira flor, emendamos na segunda flor e fizemos uma lateral. E a quarta florzinha, emendamos nas 2 laterais. Agora, nós vamos completar o quadradinho das flores, trabalhando em volta das 4 florzinhas. Vamos lá? Então, aqui finalizamos com o ponto baixo da laçada, bem no cantinho. E aqui nós vamos trabalhar os 3 pontos altos, finalizando ele. Então, formou o lequezinho. Agora, trabalha uma corrente, 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente, 3 pontos altos no próximo espacinho. 1, 2, 3. Uma corrente e agora o cantinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora a lateral, uma corrente, 3 pontos altos no espacinho. 1, 2, 3. Uma corrente, vem no próximo espacinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, chegamos no cantinho. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, finalizando esse cantinho. 2, 3. Vem aqui na emenda entre um motivo e outro, faz um ponto baixo. E agora finaliza o cantinho da próxima flor. 3 pontos altos. 1, 2, 3. E agora, nós vamos continuar trabalhando igual essa primeira parte. Então, aqui, a lateral da florzinha, um bloquinho, uma corrente. Um bloquinho, uma corrente, chegou no cantinho. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Trabalha a lateral dela, até chegar aqui na emenda. Um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, uma corrente, um bloquinho, finalizando aqui o cantinho. Entre um motivo e outro, um ponto baixo. E continua a sequência. Então, vou trabalhar toda a volta da minha carreira, até chegar aqui no último espacinho, que será a finalização do último cantinho da flor. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, vai ficar desta forma. Então, para finalizar, eu fiz o bloquinho de 3 pontos altos, finalizando o último leque da nossa florzinha. E vou vir aqui em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. A próxima carreira, vamos iniciar com 3 correntes. Aqui nesse mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto, 2 correntes de espaço e mais 2 pontos altos. Então, teremos um lequezinho de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Uma corrente de espaço da laçada. Vem aqui na correntinha de espaço.
um ponto alto. Uma corrente da laçada vem no próximo espacinho. Teremos um lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Desta forma, uma corrente vem no último espacinho, teremos um ponto alto, uma corrente e agora o lequezinho aqui do canto. Aqui teremos 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente vem no espacinho, um ponto alto. Nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Nos cantinhos teremos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E na lateral, uma corrente, um ponto alto no espacinho. Uma corrente no próximo espaço, um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um leque. Até chegar no próximo cantinho, onde vamos repetir esta sequência. Então, vou trabalhar por toda a volta da carreira desta forma, e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, um leque, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um leque, e um lequezinho aqui um pouquinho maior no cantinho. Aqui eu vou fazer uma corrente de espaço, bem na terceira corrente inicial, um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a primeira carreira. Caminha com um ponto baixíssimo em cima do ponto alto e mais um aqui nas duas correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes e fazer o leque. Um ponto alto, contando com a corrente inicial, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, será lequezinho em cima de lequezinho. Uma corrente de espaço da laçada. Vamos introduzir a agulha aqui pelo meio do ponto, pegando pela frente do trabalho, e fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Vai ficar assim. Uma corrente e o lequezinho. 2 pontos altos, 1, 2. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente, novamente. Pega o ponto pelo meio, não vamos pegar aqui em cima. Passa a agulha aqui pelo meio dele, pegando pela frente do trabalho. Um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Uma corrente, e agora vamos trabalhar. Um ponto alto em cima de cada ponto de base, desta forma. Então, serão 3 pontos em cima dos 3 pontos de base. Aqui vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos altos nas correntinhas, formando um lequezinho. E agora, vamos trabalhar mais 3 pontos, um para cada ponto de base. Então, o cantinho vai ficar desta forma. Um ponto para cada ponto de base e o lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E a lateral, leque em cima de leque, com 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Uma corrente, um ponto em relevo pegando pela frente, sobre o ponto alto de base. Uma corrente, um leque, uma corrente, ponto alto em relevo, uma corrente e o nosso cantinho. Então, vou repetir esta sequência. Até o final da carreira, leque em cima de leque, ponto em relevo em cima de ponto alto, e aqui o cantinho. 3 pontos em cima dos 3 pontos do lequezinho, nas correntinhas.
2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e 3 pontos em cima dos 3 pontinhos do lequezinho. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira e eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, leque em cima de leque, ponto em relevo em cima de ponto alto e no cantinho ponto em cima de ponto e o nosso lequezinho central. Aqui eu fiz a minha correntinha de espaço, vou vir na terceira corrente inicial e finalizar com um ponto baixíssimo. Todas as carreiras nós vamos iniciar com ponto baixíssimo até as 2 correntes centrais e subir 3 correntinhas. O leque sempre será 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Sempre leque em cima de leque. Uma corrente de espaço, dá a laçada, vem no ponto relevo de base, pega pela frente e vamos fazer um novo ponto alto em relevo pegando pela frente. Uma corrente, o lequezinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 2 pontos altos, formando um novo leque. Uma corrente da laçada. Faz um ponto alto em relevo pegando pela frente em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Uma corrente e aqui nos cantinhos, sempre vamos trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, até chegar nas 2 correntinhas. No caso aqui, teremos 5 pontos e o leque central, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos formando o lequezinho. E agora vamos trabalhar com um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E então repetir a sequência. Ponto em relevo em cima de ponto em relevo, leque em cima de leque. O nosso cantinho vai ficar assim. Ponto em cima de ponto e o lequezinho central. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E a lateral, uma corrente de espaço, um ponto em relevo em cima do ponto em relevo da carreira anterior. Uma corrente e o lequezinho em cima do leque da carreira anterior. Nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Sempre leque em cima de leque, ponto em relevo em cima de ponto em relevo e o cantinho. Ponto alto em cima de ponto alto e o leque central. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Então, vou repetir essa sequência até o final da carreira e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar assim. Então, aqui nós vamos finalizar com uma corrente, um ponto baixíssimo, na terceira corrente inicial, e então cortar o fiozinho. Puxa ele todo para frente, divide o fio em 2, passa um dos fiozinhos ao pontinho ao lado, então aqui é só dar 2 nozinhos, e esconder esse fio por baixo dos pontos de base. A próxima carreira, nós vamos trabalhar com o fio amarelo, brilho. Eu vou dar início aqui no lequezinho ao lado do cantinho para mostrar para vocês como que é a carreira. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo e subir 2 correntinhas. 1, 2. E agora, nós vamos trabalhar igual a carreira anterior. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos formando o nosso leque. Então, será sempre leque em cima de leque. Desta forma. Uma corrente, um ponto em relevo sobre o ponto relevo da carreira anterior. Uma corrente,
trabalha com um ponto em cima de cada ponto de base, até chegar lá no cantinho. Então, aqui teremos 7 pontos, 3, 4, 5, 6, 7. E vai ficar desta forma. Então, ponto em cima de ponto. E no cantinho, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Novamente, vamos trabalhar com um ponto alto para cada ponto de base, totalizando os 7 pontos em cima dos 7 pontinhos de base. 3, 4, 5, 6, 7. E repete a sequência. Leque em cima de leque, ponto e relevo em cima de ponto e relevo, separados por uma correntinha. A nossa capa será repetição, ou seja, vamos sempre trabalhar lequezinho em cima de lequezinho, ponto e relevo em cima de ponto e relevo. E aqui no canto, sempre será um ponto em cima de cada ponto de base e o lequezinho de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Aqui eu vou trabalhar esta carreira e mais uma carreira na cor amarela, arrematar o fio igual arrematamos aqui da cor natural e trabalhar mais 6 carreiras na cor natural, totalizando as 8 carreiras. Então, 2 amarelas, 6 na natural. Sempre da mesma forma, leque em cima de leque, ponto e relevo em cima de ponto e relevo. Sempre quando é a mesma cor, caminha com ponto baixíssimo até o centro e inicia com 3 correntes. E para finalizar a carreira, sempre o ponto em relevo, uma corrente, fecha com ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. Então, vou trabalhar as 8 carreiras. E eu volto a mostrar para vocês a continuação. Então, pessoal, aqui eu trabalhei minhas 8 carreiras. Fiz 2 carreiras na cor amarela e mais 6 na cor natural, totalizando 8 carreiras. Então, agora vamos fazer o acabamento. Eu vou iniciar aqui no cantinho. Então, aqui vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas que equivalem ao nosso ponto alto inicial. Aqui eu vou fazer um lequezinho de 2 pontos altos, contando já com a corrente inicial. Então, são 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Desta forma. Aqui nós vamos fazer uma corrente de espaço da laçada. Aqui nós vamos pular 2 pontos de base. Como aqui no cantinho e o nosso lequezinho é de 2 pontos apenas e não 3, então para que ele não se feche depois. Então, primeiro pula 2 pontinhos, desta forma. Agora, vamos trabalhar uma corrente, pula 3 pontos de base. 1, 2, 3. Aqui vamos fazer um lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Desta forma. Uma corrente de espaço da laçada. Pula 3 pontos de base e faz um ponto em relevo. Então, passa a agulha pelo meio do ponto, pegando pela frente do trabalho. E faz o ponto em relevo pegando pela frente. Uma corrente, pula 3 pontos de base, um lequezinho. 2 pontos altos. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Então, a parte de pontos altos vai ficando assim. Novamente, uma corrente da laçada, pula 3 pontos de base, um ponto em relevo pegando pela frente. Uma corrente da laçada. Chegamos aqui no último lequezinho. Aqui vamos pular os 3 pontos de base
e fazer o leque aqui no último pontinho. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vai ficar desta forma. E agora, nós vamos trabalhar em cima dos nossos lequezinhos e pontos em relevo normalmente. Uma corrente da laçada, um ponto em relevo em cima do ponto em relevo da carreira anterior. Uma corrente, um leque em cima do lequezinho. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E assim nós vamos repetir até o final da carreira. Então, onde tem os lequezinhos e os pontos em relevo, continua a sequência. Leque em cima de leque, ponto em relevo em cima de ponto em relevo. A parte aqui dos pontos altos, então aqui, ao lado do cantinho, nós vamos pular 2 pontos apenas. Aqui, quando for finalizar, também vai sobrar 2 pontinhos. E o restante pula 3 pontos. O último leque será no último pontinho aqui da parte de pontos altos. Então, quando a gente for iniciar aqui o outro lado, inicia com o leque no primeiro ponto, pula 3 pontos, um ponto em relevo. Pula 3 pontos, um leque, pula 3 pontos, um ponto em relevo, até chegar no cantinho. Então, aqui no cantinho, vai sobrar os 2 últimos pontos para pular, igual esse cantinho aqui. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. Então, trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Então, aqui fiz meu ponto em relevo, uma corrente, pulei os 2 pontos de base. E agora, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. A última carreira, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o centro das 2 correntes. Aqui, vamos iniciar com 3 correntes. No cantinho, vamos fazer 3 pontos altos, totalizando 4 pontos com a correntinha inicial, desta forma. Sobe 3 correntes, volta aqui em cima do ponto alto, desta forma, e faz um ponto baixo, formando o picô. E agora, vamos fazer mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, nosso cantinho sempre será 4 pontos, um picô, 4 pontos. 3 correntinhas. Vem aqui em cima do ponto em relevo, passa a agulha pelo meio dele, pela frente do trabalho, um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. Desta forma. 3 correntes. Vem no lequezinho, aqui na lateral teremos 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas, volta em cima do ponto alto e faz um ponto baixo. E mais 3 pontos altos em cima do lequezinho. 2, 3. Então, na lateral, teremos um leque de 3 pontos altos, um picô, 3 pontos altos. 3 correntinhas, um ponto baixo em relevo, pegando pela frente em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Sempre com 3 correntes de espaço, leque em cima de leque, na lateral com 3 pontos altos, o picô com 3 correntinhas, volta em cima do ponto com um ponto baixo, formou o picô. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós vamos repetir esta sequência por toda a volta da carreira. Leque em cima de leque, ponto baixo em relevo em cima de ponto alto em relevo, com 3 correntes de espaço.
E no cantinho teremos 4 pontos, um picô, 4 pontos. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira e volto para finalizar com vocês. Então, aqui eu fiz toda a volta da carreira, lequezinho em cima de leque, sempre com 3 pontos altos, um picô e 3 pontos altos na lateral, 3 correntes, um ponto baixo pegando pela frente, 3 correntes, um leque, e no cantinho, o leque com 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos. Para finalizar, vamos fazer um ponto baixíssimo em cima da terceira corrente inicial. Então, é só arrematar o fio, igual nós arrematamos aqui das outras cores. Então, eu vou fazer o arremate e eu volto a mostrar para vocês como será a emenda das florzinhas aqui da parte da frente da nossa capa. Então, aqui concluímos a parte de cima da nossa capa de fogão. Agora, nós vamos fazer a emenda das 3 florzinhas, que vão ficar aqui na parte de baixo. E essa parte aqui, depois a gente vai dobrar pra ficar no fogão. Então, vamos lá? Então, agora nós vamos trabalhar com o fio natural. Eu vou iniciar aqui no cantinho. Então, aqui eu vou iniciar com um ponto baixo. Subir 2 correntinhas. Então, ponto baixo e as 2 correntinhas equivalem a um ponto alto. Aqui eu vou fazer o cantinho. Então, serão mais 2 pontos altos. No total, 3 pontos altos, contando com a corrente inicial. Desta forma. 2 correntes e mais 3 pontos altos para formar o cantinho. 1, 2, 3. E aqui está nosso cantinho. Então, para cada cantinho, teremos 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço da laçada. Vem no próximo espacinho, aqui vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente e no cantinho, um novo cantinho. Será um lequezinho de 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, formando o cantinho. Desta forma. Então, para cada cantinho, teremos um novo leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E entre um cantinho e outro, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, um novo lequezinho. Então, vou repetir essa sequência por toda a volta da carreira. Em cima de cada espacinho, teremos um bloco de 3 pontos altos, para cada cantinho, um lequezinho. Então, vou trabalhar até o último bloquinho de 3 pontos altos e volto a mostrar pra vocês como que finaliza essa carreira. Trabalhei toda a volta da minha carreira e vai ficar desta forma. Trabalhei leque em cima de leque, bloquinho de 3 pontos altos em cima de cada espacinho. Pra finalizar, uma correntinha, vem aqui na nossa correntinha inicial e faz um ponto baixíssimo. Desta forma. Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar aqui nas 2 correntinhas. Aqui eu vou iniciar com 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos. E agora eu vou fazer a emenda aqui na parte de cima da nossa capa. Então, vou pegar em um dos lados. Aqui nós teremos uma florzinha aqui na parte dos pontos altos, uma florzinha aqui na parte dos leques e outra florzinha aqui nos pontos altos. Então, aqui, feitos 3 pontos altos, eu vou vir aqui na nossa capa, na parte de cima, vou pegar bem onde está o ponto em relevo, pegando pela parte de trás. Aqui eu vou fazer um ponto baixo bem em cima do pontinho onde está o ponto alto em relevo.
isso no avesso da peça. Então, faz um ponto baixo e finaliza o nosso cantinho com 3 pontos altos para formar o leque. Então, o cantinho será 3 pontos altos, um ponto baixo fazendo a emenda e mais 3 pontos altos. Aqui, ao invés de fazer uma correntinha de espaço, eu vou vir aqui onde está o lequezinho, vou pegar aqui no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Dá a laçada, bem no próximo espacinho. Aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 2, 3. Bem no próximo ponto, relevo, pega bem no pontinho e faz um ponto baixo. Dá a laçada, bem no espacinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nós vamos vir aqui onde tem o lequezinho e fazer um ponto baixo. Dá a laçada e vamos no próximo espacinho do nosso motivo. 3 pontos altos. 2, 3. Vamos vir aqui no ponto em relevo, um ponto baixo, pegando bem no pontinho onde está o ponto relevo. E agora, vamos fazer o cantinho. Aqui serão 3 pontos altos, 2, 3. Vamos vir aqui onde tem o lequezinho, que é o último leque aqui da parte dos pontos altos, e fazer um ponto baixo. E aqui está feita a emenda do nosso motivo na parte de cima da capa. Agora, vamos continuar trabalhando ele em volta, mas vai ser um pouquinho diferente. Aqui nós vamos terminar o cantinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, dá a laçada. Vem aqui onde temos espacinho, um ponto alto. Desta forma. Uma corrente, dá a laçada. Vem no próximo espacinho e aqui teremos um leque. Com 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, dá laçada. No terceiro espacinho, um ponto alto. Uma corrente e aqui no cantinho teremos um novo cantinho. 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente, no próximo espacinho, um ponto alto. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência agora até o final da carreira. No primeiro espacinho, teremos uma corrente de espaço, um ponto alto no primeiro espacinho, uma corrente. No segundo espacinho, teremos um leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E no terceiro espacinho, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E um lequezinho em cima do leque da carreira anterior. Então, nós vamos repetir essa sequência nas duas laterais que faltam. Então, aqui já temos um ponto alto, vamos fazer uma corrente, um leque. Uma corrente, um ponto alto no espacinho. Uma corrente, um leque em cima do leque. E a mesma sequência aqui na outra lateral. Então, vou repetir essa sequência de lequezinhos e um ponto alto separados por uma corrente até o final aqui do motivo. E eu volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da minha carreira, então, com lequezinhos e ponto alto separados por uma correntinha.
Aqui pra finalizar, fiz meu ponto alto, uma corrente. Vou vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Corto o fio, puxo ele todo para frente e vamos fazer o arremate igual fizemos das outras carreiras aqui da parte de cima. Divide o fio em dois, passa um fiozinho para a parte de trás e aqui dá 2 nozinhos. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. E a emenda da primeira florzinha vai ficar assim. Então, trabalhamos fazendo esta carreira do motivo, já emendando lá na parte de cima. As outras duas florzinhas, nós vamos emendar da mesma forma. E entre uma florzinha e outra, não vai ter emenda por enquanto. A emenda vai ser no acabamento com o fio amarelo. Então, a segunda florzinha, nós vamos emendar da mesma forma, com ponto baixo. Só que aqui na parte dos leques, vamos fazer um ponto baixo no primeiro leque. O próximo ponto baixo será aqui, o último ponto do leque. Faz o bloquinho, um ponto baixo no primeiro ponto do leque. Faz o bloquinho, outro ponto baixo aqui no último ponto do leque. Então, a emenda com os 6 pontos baixos, nós vamos trabalhar apenas em cima dos leques, sempre pegando no primeiro e no último ponto do leque para fazer a emenda. A florzinha aqui do cantinho, nós vamos emendar igual emendamos essa. Um ponto baixo aqui no onde tem o lequezinho, um bloquinho. Um ponto baixo onde tem o ponto em relevo, um bloquinho. Um ponto baixo no lequezinho, um bloquinho. E assim por diante até completar a emenda. Então, vou emendar as outras duas florzinhas da mesma forma, fazendo os bloquinhos com ponto baixo aqui na parte de cima. E as 3 laterais com uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um lequezinho. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, um lequezinho. Trabalho toda a volta, emenda e arremato o fio. Então, eu vou fazer a emenda das outras duas florzinhas e eu volto a mostrar pra vocês como será o acabamento, emendando uma florzinha na outra. Aqui eu fiz a emenda das 3 florzinhas e vai ficar desta forma. Então, a primeira florzinha eu emendei sobre os pontos altos, pegando um no leque, um no ponto em relevo, um no leque, um no ponto em relevo. É a mesma coisa aqui na outra florzinha, na parte dos pontos altos. A florzinha aqui dos leques, eu emendei da seguinte forma. Um ponto baixo aqui no primeiro pontinho do leque, outro ponto baixo no último ponto. Então, eu usei os lequezinhos como base para a emenda, sempre no primeiro e no último ponto. Então, a emenda das 3 florzinhas vai ficar desta forma. Elas vão ficar aqui soltinha, e agora nós vamos emendar ela com o fio amarelo, que já será o acabamento da nossa capa de fogão. Vamos lá? Então, agora nós vamos trabalhar com o fio amarelo. Eu vou dar início aqui bem no cantinho, onde temos aqui o cantinho da parte de cima. Então, eu vim aqui pela parte de trás dele, vou introduzir a agulha no cantinho e fazer um ponto baixo. Desta forma. Dá a laçada na agulha e vem aqui dentro do lequezinho. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas. Vem aqui em cima do ponto alto, passa a agulha pelo meio dele, pegando pela frente, e faz um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. 3 correntinhas, dá a laçada. Vem no próximo lequezinho. Aqui, vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3, um picô, sobe 3 correntes, fecha com um ponto baixo em cima do ponto alto, formando picô. E mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, 3 correntes, vem em cima do ponto alto, pega pelo meio dele, pela frente do trabalho e faz um ponto baixo.
3 correntinhas e vamos fazer um novo leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3. Sobe 3 correntinhas, vem em cima do ponto alto e faz um ponto baixo, formando picô. E mais 3 pontos altos, formando o nosso lequezinho. 2, 3. E vai ficando desta forma. Então, nós vamos repetir esta sequência até chegar aqui no outro cantinho do nosso motivo. Então, vou repetir mais 2 vezes. 3 correntes, um ponto baixo pegando pela frente. Um lequezinho, 3 correntes, um ponto baixo pegando pela frente, 3 correntes, um lequezinho aqui no cantinho. Então, eu volto a mostrar pra vocês como será a lateral aqui, que a gente vai fazer a emenda entre uma florzinha e outra. Então, vou repetir mais 2 vezes e volto aqui pra mostrar pra vocês a continuação. Então, aqui eu repeti mais 2 vezes o ponto baixo em relevo e o leque, separados por 3 correntes, e cheguei aqui na lateral, onde vamos fazer a emenda. Então, nós vamos dar início à lateral com as 3 correntinhas e um ponto baixo em relevo pegando pela frente, desta forma. 3 correntinhas e chegamos aqui no lequezinho. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo, desta forma. Então, em cima do lequezinho, teremos um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. 3 correntinhas de espaço. Um ponto baixo em relevo, pegando pela parte da frente. 3 correntinhas da laçada. Vamos vir aqui no lequezinho, que é o leque onde está a emenda do nosso motivo. Aqui vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, vamos vir aqui, bem no ponto em relevo, onde está o acabamento da parte de cima, vamos pegar no pontinho atrás dele, no ponto natural. Aqui faz um ponto baixo. Então, a lateral da nossa florzinha vai ficar assim. Um ponto baixo para cada ponto alto. E aqui no leque, um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. E agora, nós vamos trabalhar a lateral da segunda florzinha. Então, aqui vamos dar a laçada na agulha e vir aqui no lequezinho de emenda. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos, igual fizemos no motivo anterior. Desta forma. 3 correntes. Aqui no ponto alto, vamos fazer um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. 3 correntinhas. E agora, vamos fazer a emenda. Um ponto baixo, uma corrente. Vamos pegar o motivo anterior, bem nas 2 correntinhas, e fazer um ponto baixíssimo. Então, esse mesmo fiozinho que puxou da laçada, puxa por dentro da laçada da agulha. Uma corrente e volta com um ponto baixo. E aqui está a nossa emenda. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixíssimo, pegando nas 2 correntinhas, uma corrente e um ponto baixo. Aqui, 3 correntinhas de espaço, um ponto baixo em relevo, pegando pela parte da frente. 3 correntinhas. E o lequezinho. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sobe as 3 correntes, volta em cima do ponto alto com um ponto baixo para formar o picô, e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, aqui está a nossa emenda. Então, a única diferença
é que aqui em cima do lequezinho nós teremos um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, e na volta fazendo a emenda, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo. E o restante é exatamente igual, leque em cima de leque, ponto baixo em relevo pegando pela frente, em cima do ponto alto, com 3 correntes de espaço. Aqui na parte de cima, onde tem a união dos dois motivos, 3 pontos altos no primeiro leque, um ponto baixo pegando aqui na base da capa, e mais 3 pontos altos no segundo motivo. Então, nós vamos repetir esta sequência, agora para fazer a emenda da segunda com a terceira florzinha. E aqui, a parte de baixo será exatamente igual à primeira flor. Leque, 3 correntes, um ponto baixo em relevo. 3 correntes, o leque, e assim por diante. Então, vou fazer a emenda da segunda florzinha com a terceira, e trabalhar a parte de baixo, que será exatamente igual a florzinha que a gente já fez aqui. Então, é um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo, um leque. E eu volto a mostrar pra vocês como que a gente vai finalizar a lateral aqui da terceira florzinha. Então, aqui eu trabalhei a segunda florzinha, fiz a emenda aqui da segunda com a terceira e cheguei aqui no cantinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que finaliza aqui a última lateral da terceira florzinha. Vamos lá? Então, essa lateral nós vamos trabalhar igual lá no início da primeira florzinha, com lequezinhos aqui na lateral. Aqui nós vamos dar início com as 3 correntinhas, um ponto baixo pegando pela frente, em relevo. 3 correntes. E vamos fazer o leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3. Sobe as 3 correntinhas e aqui faz o ponto baixo formando o picô. E mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. 3 correntinhas, um ponto baixo em relevo, pegando pela frente. 3 correntinhas, e chegamos aqui no lequezinho de emenda do motivo com a parte de cima. Aqui nós vamos finalizar com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E fechar com um ponto baixo aqui no cantinho da parte de cima, ao lado do lequezinho amarelo. Então, faz o ponto baixo, e aqui é só fazer o arremate do fio, igual fizemos das outras partes. Então, vou fazer o arremate e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou a nossa capa do fogão. E aqui está concluída a nossa capa de fogão. Fica super linda, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!